Já parou para pensar como é que um computador, que no fundo é um cérebro digital fechadinho numa caixa, consegue conversar com o mundo todo? Nesta análise, a gente vai desvendar exatamente isso, o segredo da entrada e saída de dados, ou como a gente chama, I/O. É a base de tudo, de como qualquer aparelho digital interage com o que está em volta, e com a gente, claro. Pois é, essa pergunta parece até boba, né? Mas ela abre a porta para uma jornada incrível de engenharia. E é esse o mistério que a gente vai resolver hoje, mostrando como um simples sinal elétrico se transforma em algo que a gente entende e usa o tempo todo. Ok? Vamos começar a mergulhar nisso? Pensa na CPU, o cérebro do computador. Imagina que ela é um gênio, super rápido, super poderoso, mas que está trancado numa sala sem portas nem janelas. Não adianta nada ser um gênio se não dá para falar com ninguém lá fora, certo? Esse é o problema central da I/O. E qual é a solução? São as portas de entrada e saída. Elas funcionam como verdadeiros portais, sabe? São a ponte essencial que conecta o cérebro digital da CPU com o nosso mundo físico. Sem essas portas, nenhum botão, nenhum sensor, nenhuma tela serviria para absolutamente nada. Beleza. Agora, vamos ver como essa comunicação realmente começa. Tudo parte dos sinais mais básicos, os primeiríssimos comandos que o computador precisa receber para, começar a fazer alguma coisa. O teclado é um exemplo fantástico de engenharia inteligente. Pensa só, em vez de ter um fio para cada tecla, o que seria uma loucura, elas são organizadas numa matriz, tipo um jogo de batalha naval. Um chip minúsculo fica varrendo essa matriz milhares de vezes por segundo. Quando uma tecla é pressionada, o chip não manda a letra A, ele manda um código numérico único, o tal do Scan Code. E o detalhe mais genial, ele manda um código quando a tecla desce e outro diferente quando ela sobe. Isso permite que o computador saiba até por quanto tempo uma tecla ficou pressionada. Mas e quando a gente precisa de mais velocidade? Porque a gente sempre quer mais velocidade, né? Conforme essa necessidade de transferir dados mais e mais rápido aumenta, começam a aparecer uns problemas físicos bem complicados que os engenheiros precisam quebrar a cabeça para resolver. E o inimigo número 1 da velocidade é o ruído elétrico. Qualquer coisinha, qualquer interferência do ambiente, desde o motor do liquidificador até uma onda de rádio aleatória, pode bagunçar os dados que estão viajando por um cabo. E quanto mais rápido a gente tenta mandar esses dados, mais sensíveis eles ficam a essa bagunça toda. E tem outro problema, que é mais sutil. Em conexões rápidas, como a USB, não existe um fio separado só para marcar o ritmo, o relógio. O aparelho que está recebendo os dados precisa meio que adivinhar o tempo de cada bit se baseando nas mudanças do sinal. Se o sinal fica reto por muito tempo, sem mudar, o receptor se perde. É como tentar manter o ritmo de uma música que de repente fica em silêncio. A sincronia vai para o espaço. Mas é aqui que a coisa fica boa. Agora a gente vai ver as soluções brilhantes que a engenharia criou para passar por cima desses problemas de velocidade e de confiança. E essas soluções transformaram desafios gigantes na tecnologia que a gente usa todo santo dia. A primeira grande sacada é a sinalização diferencial. Olha que elegante. Em vez de usar um fio só e medir a voltagem dele, o sistema usa dois fios com os sinais opostos. O receptor só presta atenção na diferença entre eles. Qualquer ruído que vem de fora afeta os dois fios por igual. Na hora de subtrair um do outro, o ruído simplesmente some. É uma técnica limpa, genial. Agora, para o problema da sincronia. A solução aqui foi uma mudança total de perspectiva. A ideia é que a informação não está mais em um nível de tensão ser alto ou baixo, 1 ou 0. A informação está na mudança de estado. Essa codificação se chama NRZI, e a lógica é que cada mudança no sinal ajuda a manter o relógio do receptor sempre no ritmo certo. Só que o NRZI sozinho tinha um ponto fraco. Uma sequência muito longa de uns não gerava mudança nenhuma no sinal, criando aquela linha reta perigosa que a gente falou. A solução para isso? Bit stuffing. É um truque fantástico. O hardware é esperto. Ele fica contando os uns. Deu 6 uns seguidos, ele vai lá e, insere um 0 no meio do sinal, de propósito. Esse 0 força uma mudança e dá para o receptor aquela batida que ele precisava para se sincronizar de novo. E o receptor, que já conhece a regra, simplesmente joga fora esse 0 extra. Simples e genial. E essa busca por velocidade também revolucionou o armazenamento. Os HDs antigos eram mecânicos, tinham um braço tipo de toca-discos que tinha que se mover fisicamente para achar os dados. Um processo super lento. Já os SSDs são puramente eletrônicos, não tem peça se mexendo. O acesso a qualquer pedacinho de dado é, quase instantâneo. Mas não adiantava nada ter um hardware super rápido se o software que conversa com ele era lento.
O protocolo antigo, o HACI, foi feito para HDs e só conseguia dar uma ordem de cada vez. O NVMe foi criado do zero já pensando nos SSDs. Ele consegue gerenciar mais de 65 mil filas de comandos ao mesmo tempo. Foi isso que finalmente liberou todo o poder dos SSDs. E chegamos à parte final. Agora a gente vai ver como todas essas inovações, uma em cima da outra, acabaram se juntando nas portas superpoderosas e unificadas que a gente usa hoje em dia. Essa tabela aqui mostra a evolução de um jeito brilhante. A gente saiu de 12 megabits por segundo lá no USB 1.1 para 40 e até 80 gigabits por segundo com o USB 4. É um salto absurdo. E dá para ver direitinho como a tecnologia de codificação por trás teve que ser reinventada a cada passo para permitir esses saltos gigantescos de velocidade. A inovação mais recente aqui é a sinalização PAN3. Tenta imaginar assim. Antes, a gente só tinha 2 símbolos para mandar dados: tensão alta e tensão baixa. O SP4 usa 3 níveis de tensão diferentes. Isso permite empacotar mais de 1,5 bit no mesmo espaço de tempo que antes só carregava 1 bit. É um jeito muito esperto de mandar mais dados sem ter que aumentar a frequência do sinal a níveis que seriam impossíveis de controlar. E tudo isso chega no auge com o Thunderbolt. Ele usa aquele conectorzinho USB-C que todo mundo conhece e cria um túnel de dados que consegue carregar um monte de protocolos diferentes ao mesmo tempo. PCI Express para SSDs e placas de vídeo externas, DisplayPort para monitores com resolução altíssima, USB para ser compatível com tudo e ainda consegue fornecer energia para carregar o notebook. Então, a conclusão é a seguinte: o Thunderbolt basicamente pega a autoestrada de dados de altíssima velocidade do computador e a coloca para fora do gabinete. A tecnologia de I/O hoje é tão, mas tão rápida que aquela linha que separava o que estava dentro e o que estava fora do computador, ela está praticamente sumindo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para pensar. Se a porta do lado de fora de um laptop consegue se conectar a uma placa de vídeo ou a um armazenamento com a mesma velocidade das peças que estão lá dentro, a própria definição do que é um computador começa a mudar. O que será que o futuro reserva para a gente, hein?